O poder de cura no nome de Jesus. Kenneth Reagan. O nome de Jesus pertence a você como cristão, e você tem o direito de usar esse nome, mas você precisa saber o poder e autoridade que existe no nome de Jesus, e você deve aprender a exercitar esta autoridade. João 14, verso 12 ao 14, diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muitas vezes, quando apenas fazemos uma leitura rápida sobre a palavra de Deus, nós perdemos o impacto do que a palavra está dizendo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que João 14, verso 12 ao 14 é uma referência ao assunto de oração. No entanto, um exame mais aproximado desta passagem irá revelar que realmente está se referindo ao direito do crente exercitar a autoridade espiritual no nome de Jesus. Subtítulo: faça uma inquirição no nome de Jesus. De acordo com a concordância exaustiva de Strong, o significado da palavra no grego perguntar em João 14, verso 13 e 14 diz: e tudo quanto perdides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Implica em uma requisição para se fazer algo. Jesus disse aos discípulos: se perdermos, requisitamos algo em nome e eu farei. João 14, verso 14, Jesus não estava falando sobre oração aqui. Ele estava falando sobre usar o seu nome como base de autoridade. Na igreja primitiva, cura era usado como um meio de divulgar o evangelho, como também um meio de abençoar e ajudar as pessoas. O apóstolo Pedro sabia que existia poder no nome de Jesus para ordenar as doenças e enfermidades saíssem. Pedro não requisitou nada de Deus quando ele ordenou: no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. Veja, Deus nunca fez aquele homem começar a ser aleijado. Satanás fez. Pedro usou o nome de Jesus para libertar o homem aleijado das correntes de Satanás. Pedro requisitou que o homem levantasse e andasse no nome de Jesus, porque Jesus disse: o que você requisitar em meu nome, eu o farei. Quando o homem foi curado, a multidão pensou que Pedro e João tinham curado ele. Se as pessoas não tivessem cuidado, eles olharão para o homem para curá-lo. Mais tarde, em Atos 3, verso 16, diz: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro disse às pessoas exatamente como o homem aleijado tinha sido curado. Ele disse: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Veja, este é o nome de Jesus que garante a resposta. Subtítulo: o nome de Jesus pertence a você. Como cristão, o nome de Jesus nos pertence. Muitas vezes aquele nome não significa muito para os crentes, como deveria, porque seus pensamentos são errados. Se seu pensamento é errado, seu acreditar será errado. E se seu acreditar é errado, então o que você falar também será errado. Tudo volta aos seus pensamentos. Você tem que alinhar os seus pensamentos em ordem que o nome de Jesus signifique o que deve significar para você. A Bíblia diz: fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Você deve ter fé no nome de Jesus, para que este nome produza resultados para você.
Quando sua fé no nome de Jesus aumenta, então os resultados aumentarão. Alguns cristãos pensam no nome de Jesus da mesma maneira que pensam em uma loteria. Eles têm praticamente a mesma fé no nome de Jesus que tem um pé de coelho. Eles dizem, talvez funcione, ou espere que algo venha através disso. Enquanto eles apenas tentam o nome de Jesus como pensam, é como um tipo de loteria. Nada irá acontecer a eles, a não ser que Deus use de misericórdia e intervenha ao seu favor. Subtítulo: Usando o nome de Jesus para obter cura. O nome de Jesus pertence a você como cristão, e você tem o direito de usar este nome. Quando a enfermidade ou doença tentar te atacar, você pode ordenar que ela deixe o seu corpo. Foi desta forma que vivi por mais de 65 anos sem uma dor de cabeça. Nunca tentara me atacar, mas digo que tive dores de cabeça por mais de 65 anos. Quando um sintoma vem, eu ordeno que saia em nome de Jesus e ele sai. Se doença e enfermidade vêm para você, em vez de aceitá-los e falar sobre seus problemas, diga: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, deixe meu corpo, e a doença e a enfermidade deve deixar. Você pode dizer: eu tentei isto e não funciona por tentar. Ele funciona por agir. Seu homem espiritual, o seu verdadeiro eu interior, é a regra do seu corpo. Em outras palavras, você é quem rege ou quem toma conta do seu próprio corpo. Você é quem deve exercer domínio sobre ele, não alguém de fora. Uma vez eu li sobre um homem que era um administrador de uma propriedade de terras. Após repetidas tentativas para parar as pessoas de andarem sobre a grama, este administrador colocou um cartaz que dizia: cavaleiros não farão e outros não devem ultrapassar para esta propriedade. Veja, você, não outros, é o administrador do seu corpo físico e você tem o direito de proibir que Satanás ultrapasse contra o seu corpo com enfermidade e doenças. O apóstolo Paulo disse: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, verso 27. Trazer alguma coisa em sujeição significa reger sobre algo ou tomar autoridade sobre algo. Eu gosto o que Smith Wigglesworth diz. Se alguém perguntar qual o sentimento de Smith Wigglesworth hoje, eu digo, eu nunca pergunto a Smith Wigglesworth como ele se sente. Eu digo a ele como ele se sente. Está certo de acordo com o que Paulo disse. Eu trago meu corpo em sujeição. Alguns cristãos não trazem seus corpos em sujeição. Eles são ordenados pelo corpo. Isso é o que significa ser carnal. Ainda todos os cristãos têm a habilidade de trazer os seus corpos em sujeição como Paulo fez. Apenas porque Paulo era um apóstolo, não significa que ele era mais salvo do que você é. Ele não tinha nenhuma autoridade a mais sobre o seu corpo do que você tem sobre o seu. Mas Paulo exercitava sua autoridade. Ele trazia seu corpo em sujeição. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo endereçou o livro de Romanos aos crentes em Romanos 1, verso 7, disse: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então, em Romanos 12, verso 1, aplicado aos amados de Deus chamados para ser santos, estando em Roma ou em suas próprias cidades, Paulo admoestou todos os crentes: apresentei vossos corpos como sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o seu culto espiritual. Paulo disse que apresentou o seu corpo a Deus como sacrifício vivo. É seu culto espiritual, e isso se aplica a todo crente. Você é administrador do seu próprio corpo. Se você não fosse o administrador do seu próprio corpo, então você não poderia trazê-lo em sujeição
e você não poderia apresentá-lo como um sacrifício vivo a Deus, de acordo com Romanos 12, verso 1. Você não poderia ter autoridade sobre nenhuma enfermidade ou dor que viesse a machucar você, mas é o administrador do seu corpo e, graças a Deus, você tem o direito de ser livre da dor, doenças e enfermidades no nome de Jesus. Mas você deve exercitar a autoridade que te pertence neste nome. Quando você toma autoridade sobre as doenças ou enfermidades no seu corpo e ordena-os a deixá-lo no nome de Jesus, você está requisitando algo que lhe pertence. Liberdade de qualquer coisa que ataque seu corpo. João 14, verso 14 diz: se você pedir qualquer coisa no meu nome, eu o farei. Você não está pedindo algo a Deus, você está requisitando algo das forças demoníacas, porque doenças e enfermidades vêm do diabo e não de Deus. Jesus disse aos discípulos para orar: será feito na terra como é no céu. Mateus 6, verso 10. Não existe doença no céu, e Deus não quer que você esteja doente aqui na terra. Quando você toma autoridade sobre doenças e enfermidades no seu corpo, você apenas está tomando seu lugar como filho de Deus, como seus direitos. Você apenas está exercendo sua autoridade e requerendo seus direitos. Muitas vezes, no entanto, cristãos apenas escorregam para o natural ou voltam a pensamentos religiosos que dizem a eles que não pode reclamar de nada que acontece com eles. Preferem ser dominados pelas circunstâncias do que a dominá-los. Eles têm tido uma lavagem cerebral religiosa ao invés de ensinamentos do Novo Testamento. Nós precisamos saber a autoridade que Deus deu-nos e crer nesta autoridade e exercitá-la. Se não conhecermos a autoridade de Deus como devemos, precisamos meditar sobre as Escrituras, onde fala quem somos em Cristo, e na autoridade que Deus deu-nos no nome de Jesus. O nome de Jesus não funciona porque você viu ou ouviu alguém usando. É onde as pessoas erram algumas vezes. Elas dizem: bem, irmão Reagan diz tal e tal, mas elas não estudam as palavras sozinha. Você deve estar convicto da palavra de Deus e agir na palavra porque crê que é a verdade. O nome de Jesus não funcionará para você como deve até que você se aplique a estudar seu significado e seu valor. Subtítulo: usando o nome de Jesus para quebrar o poder do diabo. Quando você entende a autoridade que você tem no nome de Jesus, você também pode usar este nome para quebrar o poder do diabo sobre pessoas não salvas, particularmente aquelas a quem você ama. Eu comecei a entender a autoridade que temos no nome de Jesus. Agora tenho usado o nome de Jesus por anos, ordenando doenças ou dor ou qualquer coisa que tente vir contra mim para sair, e quando uso este nome, estes saem. Mas eu comecei a ver que poderia usar o nome de Jesus para quebrar o poder do diabo sobre aqueles que amo e clamo por suas salvações. Antes de começar a ver que eu poderia usar o nome de Jesus para quebrar o poder do diabo sobre aqueles que clamam por salvações, gastei muito tempo orando para que meus queridos fossem salvos. Um dia, o Espírito Santo mostrou-me algo sobre o que eu estava fazendo. O Espírito Santo fez clarear para mim que se as pessoas soubessem a verdade sobre o céu e o inferno e entendessem que Jesus morreu para salvá-las e dar-lhes vida eterna, eles não iriam para o abismo como costumam. Então o Espírito Santo me deu um exemplo. Ninguém em juízo perfeito dirigiria seu automóvel e 180 km por hora, passando em sinais vermelhos e placas de alerta dizendo: cuidado, sem ponte, sem parar seu automóvel para evitar destruição. Mas uma pessoa que não está em seu juízo perfeito faria. Uma pessoa bêbada, por exemplo, não está lúcida. Uma pessoa bêbada não está alerta como uma pessoa sóbria e, consequentemente, não irá parar no sinal vermelho e atentar para os avisos.
A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Segundo Coríntios 4, verso 4. Quando o Espírito Santo falou sobre isto comigo, eu pude ver em meu espírito a multidão de pessoas descendo, o que aparentava ser uma autoestrada. A multidão veio a um lugar onde a estrada acabava e eles mergulhavam sobre o que parecia uma ponte de penhasco e descia para o abismo do inferno. O Deus deste mundo, Satanás, tinha cegado suas mentes. A palavra diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. Muitas vezes, se você expõe uma palavra à pessoa, a palavra trará a luz e espiritualmente ela será capaz de ver a verdade. Mas algumas vezes, o poder que está controlando um não salvo precisa ser quebrado ou tornado ineficaz antes que ele possa ver a verdade e possa agir nela. Quando eu entendi que poderia usar o nome de Jesus para quebrar o poder do diabo sobre aqueles que amo e não estão salvos, imediatamente disse para mim: eu farei exatamente isto. O pior parente que tinha, meu irmão Dub, veio à minha mente. Eu pensei: se funcionar com ele, funcionará com qualquer um. Eu tenho estado lendo a Bíblia, meditando e orando. Minha Bíblia estava aberta no livro dos Filipenses. Então eu parei e li Filipenses 2, verso 9, que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima sobre todo nome. Deus exaltou a pessoa de Jesus sobremaneira e deu-lhe o nome que está sobre todo nome. É o nome e a pessoa que são. Por exemplo, se seu nome é John Smith, as pessoas não vão pensar que você é Harvey. Não se eles sabem seu nome. Então, quando lembram de você, lembrarão do seu nome. Ou se eles sabem seu nome, quando lembrarem do seu nome, lembrarão da sua pessoa. O nome e a pessoa são um. Obrigada, Senhor. O Senhor Jesus Cristo e seu nome são um. Agora vamos ler no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2, verso 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do seu Pai. Verso 10 diz: para que ao nome do Senhor se dobre todo o joelho, coisas nos céus, coisas na terra e coisas debaixo da terra. Outra tradução diz: seres nos céus, seres na terra, seres debaixo da terra, em vez de coisa. Então podemos ler o verso 10. Todo joelho se dobrará, de seres nos céus, e seres na terra, e seres debaixo da terra. Seres na terra, nos céus e sobre a terra inclui anjos e demônios. Em outras palavras, anjos e demônios são igualmente sujeitos ao nome de Jesus. Eles devem se render a este nome, porque o nome de Jesus é maior que qualquer outro nome que possa ser dado. Como eu disse antes, eu estava em pé com a minha Bíblia na mão, aberta no livro de Filipenses. Então eu levantei as minhas mãos para o céu e disse: eu tomo o nome de Jesus e quebro o poder do diabo sobre meu irmão Dub e clamo por sua libertação e salvação. Quando eu tomei autoridade sobre os demônios que influenciavam a vida de Dub e clamei por salvação, aquilo foi para mim. Eu nem pensei nem orei sobre este ponto mais. Meu irmão Dub era a ovelha negra da família. Eu nem sabia onde ele estava naquele momento e eu usei o nome de Jesus em seu benefício, mas para mim tinha efetuado, e em menos de 3 semanas ele estava salvo. Subtítulo: use o nome de Jesus em fé. Quando você recebe a revelação do poder e a autoridade que você tem no nome de Jesus, ninguém pode roubar esta revelação de você. Você deve usar o nome de Jesus em fé. Outra maneira será ineficaz e não terá resultados. Descrentes choram, pedem, pleiteiam, mas a fé fala e grita a vitória. Através da fé no nome de Jesus, você pode exercitar
a autoridade sobre o poder do inimigo na sua vida e experimentar libertação, cura, vitória. Jesus, se pedirdes, ordenares, qualquer coisa em meu nome eu farei. João 14, verso 14. Eu não tive a revelação deste capítulo por ler apenas uma ou duas vezes. Eu não tive por escutar o testemunho de alguém dizendo como funciona para ela. Eu tive a revelação do poder no nome de Jesus por estudar cuidadosamente, meditar e aplicar as verdades na palavra de Deus. Alguém pode dizer, bem, não sei sobre isto. Eu tentei usar o nome de Jesus uma vez e não funcionou. Uma vez que a realidade da autoridade que existe no nome de Jesus chega até você, uma vez que a autoridade que há no nome de Jesus se torna uma realidade no seu espírito, seus dias de tentar acabarão e seus dias de realidade começarão. Todo crente deve claramente entender o poder e a autoridade no nome de Jesus e crer correto para usar este nome. Medite nas Escrituras que lhe dizem quem você é em Cristo e que autoridade você tem como crente. À medida que você faz, as Escrituras se tornam realidade para você e você começará a exercitar seus direitos para a perfeita libertação das cadeias de Satanás, para você e para os seus entes queridos, no nome de Jesus.